Salve, condenados! Beleza? Como é que vocês estão, hein? Wrong Turn, ou Pânico na Floresta, como foi adaptado aqui para o Brasil, é um dos melhores filmes slasher já lançado de todos os tempos. Eu particularmente não gosto tanto de filmes slasher, eu prefiro o terror japonês, mas isso muda minha preferência quando eu vejo kids se achando foda quando vê coisa de terror. Crianças de 10 anos. Filmes de terror, falar palavrão e fumar um cigarro não vai te tornar adulto, então fica quieto e sai do meu vídeo, beleza? Não vou sair! Olha como eu sou adulto! Eu vejo Undertale e Five Nights at Bichas! E olha como eu entendo da história! Ai, eu vejo terror modinha porque eu sou kid e quero ser adulto! Cara, tu acha que já viu de tudo na vida, mas não viu nada, cara. Fica por tua conta e risco, mas depois não vai reclamar de pesadelos para sua mamãezinha. E não quero nenhum crente fanático reclamando aqui nos meus vídeos, porque eu não faço vídeo só pra criança. Então, né? Vambora! Bem, não temos uma origem exata sobre os antagonistas, mas eu vou tentar explicar uma coisa em fatos científicos que vão explicar o porquê que eles são daquele jeito. Bem, existem vários canibais pela franquia Wrong Turn, mas o mais conhecido deles é o icônico Three Fingers, mais conhecido como Três Dedos. Ele aparece em todo o Pânico na Floresta. Quando a pessoa ouve o filme... Não, o nome do filme, na verdade, Pânico na Floresta, você já vem com esse cara aqui na cabeça. Só de falar Pânico na Floresta, você já pensou nesse cara, né? Pois é porque ele é o único canibal que tem muito mais destaque e aparece em absolutamente todo o filme. Lembrando que essa origem que eu vou contar é mais uma teoria, mas também pode ser levada como verdade, dependendo do seu ponto de vista. Então, a origem começa já no seguinte. Antigamente era bem normal ter casas no meio das florestas, cabanas, como for, mas uma coisa é certa, cara, não tem como. Esses caras que faz filme de terror, com temática de casas, barracos no meio da floresta. Mano, é sério, é por concorrência, porque não é possível. Os caras que fazem esses filmes é só pros caras não conseguir vender a porra dessas casas que ficam no meio da cabana, mano. Porque tem gente que vende casa com isso e trabalha com isso e isso é concorrência, tá ligado? Os caras vão vender porra nenhuma, mano. Enquanto a galera vai ficar comprando filme pra ver e não vão comprar a porra da casa, que fica no meio da floresta ainda, mano. Baseado em fatos reais, nos Estados Unidos, em uma dessas cabanas, existia famílias isoladas do resto da sociedade. E era bem comum isso, cara. E essas famílias, como elas não queriam ficar em contato com a sociedade, elas praticavam incesto para manter as suas gerações. Elas tinham filhos entre si. E quando isso acontece, dá muita merda, cara. Dá muita merda. E isso ocorre no Pânico na Floresta, mas vamos voltar aqui pro filme. Por que não começar com o patriarca da família Odets? O Bernard Odets. O patriarca de todos aqueles canibais. Bem, ficava uma família na Virgínia Ocidental, se eu não me engano. Se não for, me corrijam, mas é onde se passa o filme. E essa família, ela foi originada de um homem que se uniu com uma mulher que não era bem vista no vilarejo deles. Então eles fugiram juntos, viveram em uma caverna que ela existe na vida real. E nessa caverna eles tiveram vários filhos. Mas precisamente 14, foi pelo que eu vi em um vídeo aqui no YouTube. Então, já que essa família era isolada da sociedade, como eu disse no começo do vídeo, eles tinham filhos entre si. Mas o incesto, ele tem um malefício muito grande, que por conta da consanguinidade, os filhos podem nascer com uma deficiência. Chances altas disso acontecer. As crianças podem morrer já na infância. Podem nascer cegas, sem uma parte do corpo, ou podem até nascer deformadas, dependendo dos casos. E como eles foram fazendo isso de geração em geração, eles criaram tipo uma seita, como uma forma de manter o sangue puro da família real deles. Que nem aquele doente lá do jogo Bully, que ele quer casar com a prima dele porque a família dele é rica e eles querem manter o sangue nobre deles. Sem falar que isso é tradição na família deles, do mesmo jeito que é tradição na família desses canibais do Pânico na Floresta. E como eles eram bem isolados do resto da sociedade, eles praticavam muito mais do que incesto. Eles praticavam canibalismo. E existem 3 tipos de canibalismo. Bem, esse tipo de canibalismo consistia em comer um membro de uma tribo específica com o corpo já inanimado, com
rituais de veneração. Aliás, eles acreditavam que comer pessoas inanimadas era uma forma de manter a alma do morto perto da família. Então, é só isso por enquanto. E não existe essa prática no Pânico na Floresta, mas vamos pro próximo. Essa é a prática mais comum entre os canibais. Eles consistem em comer pessoas inanimadas para roubar sua força ou mostrar poder. Essa é a prática mais comum, sim. E isso acontece no Pânico na Floresta porque eles comem as pessoas, sim, às vezes por prazer. Mas parece que é para mostrar que aquele território é deles. Aquele território é só deles e ninguém pode invadir. É como no Pânico na Floresta, a Fundação. E será que a Fundação vai ser uma nova origem para os canibais? Eu não assisti o filme, mas sei que aquele filme não tem os canibais. Mas já pensou se a Fundação, elas ficam com aquele costume do próximo canibalismo que eu vou citar aqui agora? Bem, esse tipo de canibalismo é praticado por pessoas que não são canibais. Eles são praticados quando a pessoa não tem nada para comer ou a pessoa acaba devorando o parceiro ou até às vezes cometendo outro ato de canibalismo. Eu disse que existiam 3 tipos de canibalismo, mas acabei vendo que tem 4, pelo menos até onde conheço. Então a pessoa pode cometer o tal autocanibalismo, que é uma prática muito incomum entre os canibais. Você pode ver que no autocanibalismo é algo muito mais bizarro, porque a pessoa consiste em comer partes de si mesma. E existem casos diversos disso, por exemplo. Casos em que essa prática está relacionada com as formas extremas de modificação corporal, como nos deformados de Pânico na Floresta. Ou até no próprio Três Dedos, que quando ele era mais jovem, ele tinha os 3 dedos sempre. E parece que ele mesmo que devorou quando ele estava na prisão, e eu já vou chegar nessa parte. Vale ressaltar que no canibalismo existem diversos tipos de efeitos colaterais, cujo, obviamente, a causa ser o consumo da carne humana. Esses efeitos colaterais não são diretamente do canibalismo, mas a doença é diretamente do canibalismo. Essa é a doença chamada de Creutzfeldt-Jakob, mais conhecida como doença de Kuro, cuja palavra vem de origem indígena. Bem, a origem dessa doença vem de prions que ficam em carnes contaminadas. Prions são moléculas proteicas que ficam em propriedades infectantes, como eu já falei agora. Mas o nome vem do inglês chamado Proteinaceous Infectious and Particles. Eles são agentes infecciosos bem menores que um vírus e podem ser transmitidos hereditariamente. Os sintomas dessa doença de Kuro são crises histéricas de riso, fala embaralhada e dificuldade para engolir e paralisia muscular. E muitos tremores também e febre. E isso explica o porquê que os caras lá do Pânico na Floresta, aqueles canibais, são tão loucos e eufóricos. E o fato deles não falarem muito, e quando falam a gente não escuta bem ou eles não falam direito. E isso é a explicação para tudo fazer sentido. O porquê que eles são loucos, o porquê que eles parecem um bando de psicopata, quando na verdade isso é um efeito de uma doença que é muito antiga, mas nem todo mundo conhece, porque ninguém é louco de comer carne humana. Bom, uma relação incesto não pode ocorrer porque os genes do pai e da mãe são iguais, exatamente idênticos por serem parentes. E quando eles têm filhos, eles têm que dar sorte dos genes do filho pegarem os genes diferentes um do outro, para nascer uma criança normal. Mas se a criança tem genes muito iguais, o filho tem alta chance de nascer com alguma deformidade. São diversos tipos, vão passar algumas imagens que vocês podem ver por aí. Isso é citado no Pânico na Floresta 4. Eles estão praticando incesto há anos e os filhos sempre nascem deformados e com problemas mentais. E o incesto, sim, ele causa problemas mentais no bebê, cara. É citado no Pânico na Floresta 4, que eles são deformados por terem filhos entre si. E por isso que eles são loucos também. Além do canibalismo, eles ainda têm que ficar lidando com essa doença hereditária do incesto, cujo, se os dois pais tiverem um tipo de doença, é alta chance do filho nascer, além de deformado, ainda contrair a mesma doença dos... E isso ocorre graças a um fator chamado consanguinidade. E galera, eu sei que é um pouco tarde, mas
deem like, se inscrevam, por favor, cara, porque a maioria de quem vê meus vídeos não são inscritos. Então vamos continuar um pouco o vídeo que já tô acabando. E pra quem perguntar se essas deformidades tem como reverter, cara, acho que a maioria sim. Até porque teve um crânio de um cara que foi refeito numa impressora 3D. E houve relatos que uma impressora 3D também pode imprimir órgãos, mas não é garantia que vai funcionar, logicamente. E tudo isso eu expliquei para vocês saberem o porquê que eles são deformados e doentes. E eu disse que eu ia explicar sobre o patriarca, o Bernard Odets. Ele é pai de todos os canibais, mas tudo isso que eu falei fez sentido por causa que isso tudo é baseado em uma história real, chamada A Lenda de Sawney Bean, cuja essa história foi a que inspirou o Pânico na Floresta. E essa família toda inteira foi dizimada, mas alguns fugiram e sobreviveram, e vivem dentro de florestas, fazendo suas altas periculosidades e se alimentando de carne humana. E então é isso tudo. Mas agora, o que tem no filme sobre a cronologia oficial de a origem desses canibais aí? Você pode ver no Pânico na Floresta 4 essa cena aqui. Meu irmão me assustava quando eu era criança com histórias sobre os caipiras. Que histórias? Que havia um bando de caipiras endogâmicos na Virgínia Ocidental que foram internados. Credo. E ficaram presos nesse sanatório. Ai, meu Deus. Eram deformados porque tinham filhos entre eles. Credo. E não era só isso que eles faziam. O que mais? Comiam uns aos outros. E aí tá comprovado que eles praticavam canibalismo por sobrevivência ou exocanibalismo. E o Pânico na Floresta 4, Origens Sangrentas, é onde conta cronologicamente a história de quando os canibais eram mais jovens. E no 2 você tem mais explicação sobre eles ainda, vindo do próprio Bernard Odets. E também tem outra explicação sobre eles, deles serem deformados e loucos, porque eles costumam beber uma água contaminada de uma fábrica antiga de açúcar. E a explicação pro Bernard ser o mais normal de todos é porque ele não fica junto deles, e também ele não é fruto de incesto, e ele não come carne humana, ele come trutas que ele acha pelos rios dos arredores da floresta. Bem, isso tudo é uma teoria, mas pode ser levado como verdade, já que tudo que eu falei aqui é fato. E se quiserem saber mais da origem deles, é só assistir o quarto filme. Eles foram presos por serem considerados perigosos demais, eles se soltaram e estão vivos até hoje, graças à prática do incesto. E me desculpe se o vídeo ficou bem confuso, eu tentei explicar de uma maneira diferente a origem dos canibais, não levando em consideração o filme, mas sim fatos científicos, porque aquele filme não explora nada. Tudo é muito mal explorado naquele filme, mas ele é um filme impressionante e que realmente dá medo na maioria das pessoas, já que ele é um filme bem chocante e repulsivo. E ele é um dos melhores filmes slasher de todos os tempos, mas é considerado meu favorito. Porque ele não tem só um caçador, ele tem 3. E aí tudo fica mais difícil, tenso, complicado. E você fica se perguntando se é que você se importa com os personagens, quem vai cair ou vai se levantar. Então galera, é isso. Obrigado por assistir até aqui. Espero que compreendam que eu sou novo nesse tipo de vídeo. Eu sou novo no YouTube, pra ter ideia. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou trazer vídeos melhores que isso, porque deu muito trabalho ficar pesquisando tudo. E o filme, ele não tem muito a se contar. Ele é só um filme feito comercialmente, mas ele é bem repulsivo e chocante. Quem assistiu sabe, cara. Então galera, valeu, falou e até.